Olá todo mundo, meu nome é Laila Rocha. Hoje nós vamos estar conversando a respeito de sonho e revelação, qual é a diferença entre um e o outro. Mas antes disso, vamos só fazer um segundinho de silêncio, ficar na comunhão, gratidão. Gratidão. Hoje eu tô sentindo de conversar com vocês a respeito de sonho e revelação. Antes de qualquer coisa, é importante a gente comentar que com o tempo a gente aprende que, na verdade, durante o sono, não existe simplesmente um apagão, né? A gente acaba dormindo e o nosso espírito faz um desdobramento, né? E por isso é muito importante, antes de dormir, a gente ficar muito na comunhão, assistir coisas que nos faz ficar mais leve, mais dentro daquilo que a gente está buscando, entendeu? Resumindo, sem filmes de terror, de luta, de guerra, nada disso, né? Para que de repente também a gente consiga entrar numa frequência de energia mais sutil, né? E aí eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive como exemplo, né, de como a gente pode diferenciar o que seria um sonho e o que seria uma revelação, tá? Mas para resumir, seria mais ou menos assim. Um sonho, ele é simplesmente uma situação em que você vivencia, né? Coisas aleatórias que quando você acorda você pode até se lembrar, mas assim, te tirou do nada e levou para lugar nenhum, né? Foi um sonho, né? E uma revelação, ela seria assim: quando você acorda, você lembra tão nitidamente do que você sonhou que você começa a meditar e querer ficar relembrando cada vez mais o sonho em si. Por quê? Porque dentro que a gente chamaria de sonho, mas é uma revelação, né? Tem algum aprendizado ou tem alguma experiência que precisava ser compartilhada para você trazer como ferramenta para a sua vida, né? Então, uma revelação, ela é tão clara que dali sai um aprendizado, sai uma experiência, sai uma vivência, né? Ela reverbera na sua vida, né? Principalmente se não só na hora que você acorda, você meditar sobre aquilo que você vivenciou, mas também se você durante alguns dias você começar a meditar em cima das meditações que você fez, aí parece que vai abrindo um leque de informação, né? Então eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive, que depois eu entendi que é uma revelação. E foi com Chico Xavier. Inclusive, numa das minhas lives, eu comentei a respeito dessa experiência, né? Mas não detalhei. Hoje eu vou comentar para que vocês entendam mais ou menos como é que aconteceu. Eu sonhei que eu estava num lugar, tipo, parecia um restaurante, um lugar que frequentava bastante gente. E estava eu e meu pai do meu lado. De repente, eu vi a imagem do Chico Xavier chegando. E eu falei: ai, Chico, você aqui, senta aqui com a gente, né? Aí eu puxei a cadeira, coloquei ele assim do meu lado, ele sentou, mas do jeito que ele sentou, ele ficou, né? Ficou nessa posição assim, do meu lado. E aí, naquele momento, eu olhei pra frente assim e eu vi um tumulto. Era como se, não sei descrever certinho se era uma briga, mas era um tumulto. Aí eu falei: nossa, que bom que o Chico Xavier tá aqui, né? Porque aí agora, ele estando aqui, vai, né? Só que o Chico, do jeito que ele entrou, sentou, ele ficou, né? E eu falei: meu Deus, e aquilo tudo acontecendo. Aí de repente eu levantei, fiz uma imposição de mão assim. Aí comecei a chamar o reiki, né? Energia reiki, em nome do Senhor Jesus, que não sei o que. E de repente toda aquela situação começou a acalmar e uma das pessoas saiu correndo e foi embora. Aí eu falei assim: nossa,
gratidão, gratidão, né? Aí eu virei pro Chico e falei, nossa, Chico, você viu? Graças a Deus, né? O reiki é maravilhoso, né? E a imposição de mão, eu falei, em nome do Senhor Jesus, acalmou, né? E aí o Chico, naquela calma, né? Ele não falou, foi mentalmente falando, né? Eu entendi, eu captei o que ele queria dizer, mas ele me disse algo mais ou menos assim: é maravilhoso isso mesmo, mas você vai aprender a lidar com a situação de uma forma diferente. Antes mesmo dela acontecer, você já vai aprender a lidar com a situação. Aí eu, tudo bem, nisso eu acordei, né? Eu acordei, mas eu fiquei matutando aquilo. Eu falei, ué, mas como assim, né, Chico? Eu vou conseguir lidar com uma situação antes mesmo dela acontecer. Como é que eu faço para saber o que vai acontecer para mim poder lidar com a situação, né? E eu fiquei, até comentei esse sonho com algumas pessoas que eu conheço, enfim. E resumindo, o concerto da ópera, comecei a meditar, né? E aí o aprendizado e o que se abriu para mim, eu vou compartilhar com vocês. Que é mais ou menos assim. Eu, né, achando que dentro daquela situação, eu ia fazendo a imposição de mão, chamando em nome do Senhor Jesus, levantei, papapá. Eu falei, nossa, eu resolvi a situação, né? Só que depois, meditando, eu entendi aquilo que o Chico quis me ensinar. Tudo isso é importante, é bom a gente fazer dentro de uma frequência que a gente ainda esteja vibrando. Mas quando você passa de uma frequência para outra, como se fosse mudando de dimensão, você começa a agir de forma diferente. Porque essas ferramentas é quando a gente ainda precisa usar essas ferramentas, entendeu? Mas você vai começar a chegar num nível em que você, só o fato de você estar no lugar, você já muda toda a frequência do lugar. E aí eu entendi o quê? Que o Chico Xavier, só pelo fato dele estar ali, foi ele que resolveu toda aquela situação, entendeu? Porque a partir do momento que a pessoa chega naquela frequência do Chico, ele não precisa levantar a mão, falar em nome do Senhor Jesus, ele não precisa invocar nada, ele já é. Então foi um ensinamento maravilhoso que ele deixou não só para mim, mas eu estou compartilhando com vocês, porque é isso que a gente tem que trabalhar em nós, que só pelo fato de você já estar num caminho, você ser o caminho, você já muda a frequência do lugar. Então, eu queria inclusive agradecer Chico, né, pelo fato de ser quem ele é, né? E aí depois, meditando em cima da meditação, falei, nossa, gratidão pelo aprendizado, entendi a mensagem, né? O reiki é importante? É importante. A imposição de mão é importante? É importante. Em nome do Senhor Jesus é importante? É importante. Mas você ser essa sintonia, você estar conectado com essa sintonia, né? Você nem precisa fazer movimento, entendeu? E isso foi um ensinamento maravilhoso, né? Que veio para mim e que depois eu vim entender, fez super sentido, porque como é que eu vou conhecer uma situação e impedir algumas coisas, né? De acontecer. Eu não posso impedir, elas vão acontecer, existem coisas que já estão programadas para acontecer. Mas independente delas acontecerem ou não, quando você é uma pessoa conectada, a hora que acontecer, você está ali na situação. Só pelo fato de você estar ali, você já muda a frequência. O que era para ser mais grave passa a não ser tão grave, entendeu? Olha que ensinamento maravilhoso, né? E o que seria importante também dividir com vocês, a questão do Chico Xavier, eu vim meditar em cima disso, né? Porque depois a gente tem o ego, né? A gente fica, mas quem garante que era o Chico que estava ali, né? Porque durante o sonho, o seu mentor pode ter usado a imagem do Chico, às vezes nem era o Chico que estava ali. Aí eu falei assim, isso reforça, dentro da meditação eu vim entender, que reforça que mesmo que não fosse Chico que estivesse ali, a imagem dele, a ideia de que fosse ele, poderia ser uma fotografia. Só pelo fato da fotografia estar ali do lado, passando a imagem do Chico, ela já tem um poder, ela já tem uma força, ela já representa uma energia naquele lugar,
entendeu? Então, independente de ter sido o espírito de Chico que tivesse ali, eu quero acreditar que tenha sido, mas se não foi, não tem problema, poderia ser uma fotografia. Então, com isso, mais um aprendizado, né? Para aqueles que falam assim, nossa, ela achou que era o Chico Xavier, né? Não tem problema se não foi, entendeu? Se eu falar Chico Xavier, eu já estou chamando a frequência dele. Se eu falar Jesus, eu já estou falando a frequência dele. Então, são sequências de ferramentas que você pode usar. Você pode emanar, você pode falar, você pode pensar, né? E você pode sentir, entendeu? Você pode visualizar, entendeu? Então, olha quantas ferramentas de formas diferentes. A mesma coisa, qualquer avatar, pode ser um Buda. O Buda, ele não precisa aparecer para você, mas você pensou em Buda, você sentiu a frequência de Buda, é ele que está ali. Porque no universo, nós somos energia. A partir do momento que você mentalizou, e essa nova era, acho que tem muito a ver com isso, porque a gente está mudando a nossa frequência para isso. A partir do momento que você pensou, já acontece. A gente também realmente tem que começar a trabalhar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pede, né? Aquilo que a gente vibra, né? Então, assim, pensou em Jesus, não precisa ficar Jesus, 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 Jesus. Não precisa, falou Jesus, ele já é, ele é. Falou Chico, ele é. Entendeu? Pensou em Buda, já é. Independente da religião, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que não acreditam em Chico Xavier, aí poderia aparecer para ela aquela imagem de Jesus, né? Era Jesus que estava ali? Não importa. Só o fato de você ter visualizado já é, entendeu? Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque faz parte de um ensinamento que eles deixaram pra gente, né? Só que como a gente está dentro de uma matrix, a gente não percebe como é tão sutil a gente pedir um auxílio, pedir uma ajuda. A gente acha que a gente tem que ficar se martelando, ou se debruçando, ou chorando, ou se descabelando para solicitar um auxílio, né? E isso que é mais maravilhoso, é só você aumentar só um pouquinho a sua frequência. E aí existe o encontro, a conexão, né? Então isso é maravilhoso. Então a diferença de sonho e revelação é que um sonho é só um sonho. E a revelação é um aprendizado dentro de um sonho. Então, ela se expande na sua vida, ela reverbera, ela faz uma mudança. Depois daquele momento, existe uma virada de chave, né? Existe um entendimento diferente, existe uma abertura para uma nova realidade. Então é isso. Queria compartilhar isso com vocês, queria agradecer ao meu mentor, aos meus amparadores, né? Aos anjos, arcanjos, aos seres de luz, né, que estão me ajudando. Não é fácil, eu ainda sou muito humana, né, humana demais, e às vezes que nem eu dou umas fugidas, paro de gravar live, porque eu às vezes vou ali na Matrix e já volto, entendeu? Porque isso ainda está dentro desse processo, dessa dimensão, né, ainda sou humana, sou falha, enfim. A gente não consegue ficar 24 horas por dia conectada, mas quando a gente consegue, né, a gente consegue acessar alguma coisa. Então, assim, reserva um minutinho para vocês, para meditar em cima dos sonhos, dos sinais que as pessoas trazem pra gente, porque a espiritualidade pode usar de uma pessoa, às vezes até um cachorro latino, que nem diz o Eckhart Tolle, ele fala que um cachorro latino pode ser um aviso para você parar e refletir. Agora eu escuto um cachorro latino e falo, opa, deixa eu dar uma parada aqui, vou dar uma refletida, às vezes é só para mim sair um pouquinho do vucu-vucu, do peru com farofa, enfim. E a espiritualidade está nos ajudando o tempo todo, por isso que eu queria comentar e compartilhar isso com vocês, para a gente prestar mais atenção mesmo, porque eles entram na nossa linha de tempo o tempo todo. A gente só precisa estar atenta, né? E refletir em cima do que trazem para nós, de alguma forma, usando de alguém ou de alguma coisa. Então, gratidão por tudo, obrigado por vocês assistirem esse vídeo e
Namastê.